do Bambu, Denício Trindade, Paulo Magalhães. Deve estar também entrando no circuito agora o vereador Andrei Azeredo, a quem eu quero que conste na ata a sua presença. Lembrando que os membros da Comissão de Ordenamento Territorial, Anselmo Pereira, Alfredo Bambu, Juarez Lopes, Clécio Alves, Denício Trindade, Paulo Magalhães e Andrei Azeredo. Eu já havia pedido à mesa que pudesse nominar para mim as pessoas que estão na videoconferência. Eu vejo aqui visualmente o ilustre engenheiro, arquiteto Chimbil. Também vejo doutor Selomar. Gostaria que quem estiver secretariando a mesa, doutor Isabel, anote os nomes. Doutor Selomar, Chimbil, acho que Luiz Fernando também. Luiz Fernando sou eu, o Luiz Fernando é o Chimbil. Mas tem o outro Fernando. Doutor Eliane. Doutor Paulo Renato. E o Silvio, nosso amigo dos velhos planos diretores. Muito bem. Nós vamos dar... Vereador, gostaria de estar na mesa, o microfone, tem 2 microfones, vereador Paulo Magalhães e vereador... Presidente, eu acho que vai ser mais proveitoso estar aqui, que até porque os monitores estão aqui mais com a visibilidade melhor, eu acredito que a gente pode aproveitar melhor aqui. Muito bem, muito obrigado, então. Bom, eu quero só relembrar os senhores da reunião passada. O Paulo Renato deixou uma provocação sobre a questão dos edifícios. Mas eu vou também relembrar que ficou aqui para nós discutirmos de forma mais incisiva a criação ou não dos eixos secundários de forma seletiva e também o estudo das demandas de adensamento na faixa etária dos eixos de mobilidade de 350 para 500, que esse foi o grande quesito da reunião passada. Então, eu passaria nesse momento a palavra ao doutor Selomar, para que ele possa nos dizer se foi feito, se deu tempo de discutir ou fazer alguma interrogação a respeito do item da criação dos eixos secundários que nós tão bem discutimos na sessão passada. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os vereadores presentes, Fica dali, nossos técnicos. Só vou dirimir uma dúvida sua aí. Nós, na realidade, temos 2 Fernandos. Um é o Luiz Fernando Chibil e o outro é o Fernando Mussi, que está aí presente, aí, que é nosso assessor aí, sempre presente aí na sala. Eu vou passar a palavra para a doutora Eliane, que ela que está com o cronograma, ela é a coordenadora, então hoje eu estou só como equipe de apoio. Então, nós podemos já passar para a doutora Eliane, para que ela possa se manifestar. Vou novamente repetir as pessoas que estão interagindo conosco. Doutor Selomar, Luiz Fernando Chibil, doutora Eliane, Paulo Renato, Silvio e o Fernando, que está presencialmente. Além dos vereadores Denício, Alfredo Bambu, Paulo Magalhães. E tem algum assessor de outro vereador? Muito bem. Doutora Eliane. Boa tarde, vereador.
Anselmo, Andrei, Bambu, Benício, boa tarde a todos. Última reunião, ficaram pautados 2 assuntos, na verdade, para essa de hoje. A questão dos eixos que você comentou ficou para outra semana, né? A gente pediu um prazo, o Celomar até havia pedido um prazo, porque nós estávamos na sexta-feira e já seria para segunda. Então, ele pediu para a próxima semana a gente apresentar isso. E eu já até te adianto que a gente até já começou a conversar e está tendo outras ideias. Então, para a semana que vem, a gente apresenta isso. Especificamente para hoje, 2 assuntos ficaram pautados, que é a apresentação do arquiteto Paulo Renato sobre essa forma de adensamento com edifícios nas áreas adensáveis, né? E a ampliação dos polos de atividades econômicas, que também foi solicitado na última reunião, né? Sobre o primeiro item, né, será demonstrado pelo arquiteto Paulo Renato, a partir de uma área média que se aprova edifícios em Goiânia, qual o rendimento em unidades e altura, né, desses edifícios, tomando como base a fração ideal adotada no atual plano diretor. É bom que se ressalte que atualmente, uma vez respeitados esses afastamentos, né, tanto frontal como lateral, o céu é o limite para essas construções, né, de arranha-céus na cidade. Hoje nós temos edifícios com mais de 50 andares, né, o que corresponde a quase 200 metros de altura. Então, essa apresentação do Paulo vai demonstrar isso e fazer um paralelo também com a proposta do PL, desse projeto de lei 23, né? O que ele está alterando ou se está permanecendo, vai ter alguma novidade, fazer esse paralelo nesse tipo de ocupação, né? Mas antes da apresentação dele, presidente, eu gostaria de um breve relato do geólogo Silvio Matos, né? Porque nós entendemos que toda ocupação do solo, ela tem que ter por base a sustentabilidade ambiental, né? Então, eu gostaria de passar a palavra antes para o Silvio, para que ele explanasse, assim, de uma forma bem breve, mas como seria a melhor ocupação para a cidade, desses edifícios, sob o olhar da sustentabilidade ambiental. Muito bem, doutora Eliane, então a mesa vai clarear para todos nós, é lógico que a gente diverge às vezes e quer avançar mais rapidamente. Os eixos secundários, os subeixos, ficarão para a próxima reunião. Isso foi realmente muito bem clareado, Vossa Senhoria lembrou com muita propriedade, é excelente a lembrança. Hoje nós vamos fixarmos na questão dos edifícios nas áreas adensáveis e também vamos fazer uma boa discussão sobre a possibilidade de novos polos de atividades econômicas. Vereador Paulo e vereador Benício e ilustre vereador Bambu, nós vamos nos ater especificamente isso. Aqueles eixos que é uma preocupação muito grande, lá na Vila Redenção, no Parque Ambiental, e eu também tenho preocupação com outros parques ambientais, a gente vai deixar para a próxima reunião, provavelmente ou de sexta-feira ou de segunda-feira. Então, com a palavra, o companheiro Silvio, para que ele possa fazer a explanação solicitada pela doutora Eliane. Bom, boa tarde ao meu amigo, né, e de longas datas, vereador Anselmo, boa tarde ao vereador Benício, ao vereador Bambu, ao vereador Andrei, né, não sei se tem mais vereador, ao vereador Paulo Magalhães, né, ambientalista como eu aí, de longas datas. Eu queria só dar um depoimento, um depoimento que não é um depoimento teórico, é um depoimento prático, e não vou me alongar, vou ser breve, em cima de uma experiência prática que eu tenho tido aí nos últimos 15 anos. Quer dizer, além de ter trabalhado na prefeitura nesse período, das minhas consultorias, às vezes teóricas e tal, eu tenho um certo envolvimento prático lá em Teresópolis, naquele projeto da Ecovila Santa Branca. Ecovila é um tipo de um empreendimento ou um tipo de um loteamento que eu diria lá com características rural-urbanas.
É lá, inclusive, que eu vou final de semana e carrego minhas baterias aí para trabalhar durante a semana. E lá, gente, assim, só para vocês verem que existe a possibilidade da gente fazer recuperação ambiental junto com a ocupação. Lá, quando nós chegamos lá para implantar o parcelamento lá, era uma pastagem degradada, dessas típicas pastagens degradadas que existem no Centro-Oeste, que só tinha capim braquiária e cupim. Se a gente pegar uma imagem aérea do Google Earth de 2002, a gente vai ver que não tinha praticamente nenhuma árvore. Hoje, 15 anos depois, nós temos uma verdadeira floresta lá. Reflorestamos, conseguimos fazer as ocupações de formas adequadas, né? Reflorestamos. E a última notícia muito interessante, que na prática nos gratifica muito, foi agora a notícia que nós temos um poço artesiano que, quando foi aberto, ali por volta de 2005, 2006, esse poço tinha uma vazão de 62 mil litros por hora. Hoje o poço está com uma vazão de 95 mil litros por hora. Então significa o quê? Que nós estamos usando a água do poço, mas estamos também fazendo com que haja uma infiltração efetiva, porque nós plantamos, revegetamos, mantivemos as áreas permeáveis e fizemos uma coisa muito importante, que eu acho que isso tem que ser trazido para as edificações da malha urbana construída, da macrozona construída de Goiânia, que é o reaproveitamento de água de chuva. Lá nós temos um reaproveitamento de água de chuva que hoje praticamente 60%, eu diria quase 70% da água utilizada lá é de água que foi reaproveitada e que foi estocada da época das grandes chuvas que dão aqui na região metropolitana de Goiânia. E, portanto, a nossa água nobre do poço artesiano, nós estamos aumentando ela. Eu quero só fazer essa reflexão em cima de uma coisa prática e dizer que eu, como uma pessoa que trabalha com o meio ambiente, acho que é extremamente possível, dá para fazer isso, dá para a gente aproveitar, ter uma densidade efetiva de uma cidade compacta, como se quer, como está na 171 e como está agora nesse projeto de lei 023 na Câmara. Dá para ter cidade compacta, mas dá para investir na questão ambiental, dá para pensar em reaproveitamento de água, dá para pensar em coleta de resíduos de forma mais prática. Então, a gente tem que buscar que as nossas edificações, sejam casas, sejam edifícios, sejam de fato sustentáveis. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito bem. Então, com essa visão do companheiro Jorgo Silvio, que já participou de vários planos, inclusive foi ativo na participação da 171, nós vamos passar agora a palavra ao Paulo Renato para que ele possa fazer a sua explanação sobre os edifícios em áreas adensáveis. O Silvio quis dar uma conotação, vereador Paulo Magalhães e vereador Bambu e Denício e demais, de que é possível sim conviver edificações com as preservações ambientais. Está aí um exemplo que ele nos trouxe, acho que Teresópolis, o que era braquiária e cupim, um poço artesiano de vazão de 60 metros, 60 litros, acho que deve ser por minuto, passou para 90. Esse é sinal de que houve uma preservação ambiental fantástica, e Teresópolis estão sabendo que ele está se desenvolvendo, cada dia mais com traçado urbanístico, como é natural nas regiões do interior. Então, eu vou passar a palavra ao Paulo Renato, para a gente ouvir e depois fazer as demais indagações. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente e todos os demais vereadores que estão aí, meus colegas de trabalho aí do TCO. O exercício que a gente vai fazer hoje diz respeito a uma leitura do que era a cidade na 171 e o que será com a revisão do plano. E ver se, de fato, vai melhorar, como o Silvio colocou. A edificação sustentável, ela é a mola propulsora de todas as cidades que estão se reinventando no mundo. Cidades que chegaram ao caos, elas estão se reinventando através de uma compactação
e sustentabilidade. Isso não é moda, isso é praticamente obrigatório em quase todas as grandes metrópoles que aderiram ao movimento, né? Então, vamos abrir uma planilha e eu vou mostrar uma ilustração do que seria, do que é um edifício num terreno grande. A gente quis fazer esse exercício em terrenos grandes, porque a gente tem que nortear pelo grande, né? Que aí o pequeno já vai estar norteado. E vamos fazer uma análise do que isso está provocando na cidade e o que a gente vai ver de diferente na nova proposta. Depois disso, a gente vai ver o que nós, do TCO, estamos trazendo como uma proposta alternativa. Porque o fato é que a Secretaria de Planejamento pensou de forma correta, mas talvez a forma como está trazendo essa contenção de edifícios gigantes não vai ser tão efetiva. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu... Todos veem minha tela agora, gente? Estamos vendo. Está perfeito. Sim. Então, vamos lá. Nós vamos desenvolver esse trabalho junto com vocês, né? E vamos falar muito ainda, vamos ter muita oportunidade de falar sobre os edifícios sustentáveis, isso que o Silvio começou a colocar. Mas hoje a pauta não é essa, então vamos trabalhar com o que a 171 trouxe para a cidade. A ideia é a gente trabalhar aqui, eu vou até colocar uma apontadora laser, fazendo uma simulação de algumas tipologias que o mercado produz. Então, nós vamos trabalhar num terreno de 1.500 metros e fizemos a análise com as tipologias possíveis, ou seja, aqueles apartamentos de estúdio, apartamentinho pequenininho para estudante, apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3, 4 e 5. Nas seguintes colunas, isso aqui vai se repetir em todo o exercício. Então, a gente vai ler uma vez, depois não vai precisar mais. Então, a área média de um apartamento estúdio é 30 metros quadrados. E assim sucessivamente. 1 quarto com 42, 2 quartos com 70, 3 quartos com 105, 210, 420. Isso tudo metragens extraídas do mercado, de uma averiguação que a gente fez no mercado. Isso aqui é o número de habitantes que cada tipologia dessa tem. Então, é importante a gente analisar isso também. Porque quando se fala em densidade, não necessariamente é quantos imóveis, mas sim quantas pessoas também, né? Então, essa aqui é quantas pessoas moram por apartamento. Nesse terreno de 1.500, a 171 permite que a gente consiga, pelos afastamentos e tudo mais, trabalhar um edifício de 14 unidades por andar, quando a gente fala em estúdio. E assim sucessivamente. Se for fazer apartamento de 1 quarto, num terreno de 1.500, consegue colocar 10 unidades por andar. 6 por andar, 4 por andar. Esse apartamento de 210 metros, 2 por andar. E o maior, 1 por andar. De forma tal que todos eles vão ter a mesma área privativa. Certo? E, pela configuração de um terreno de 1.500 metros, esse apartamento estúdio, a gente consegue fazer 16 andares nesse prédio. O apartamento de 1 quarto, 25 andares. 2 quartos, 40. O 3 quartos diminui um pouco para 33. E o 4 e 5 quartos chegam a 50 pavimentos, tá, gente? Aqui, a gente vai ter uma leitura do número de unidades que a gente atende. Então, aqui seriam 224 apartamentos, 250, 240, 130, 100, 50. Aqui, quanto o incorporador vai vender desse prédio. Então, isso aqui são são muitas unidades, mas é pequeno. Então, são 6 mil metros de área privativa, 10 mil, 16, 13, 21, 21. E aqui, gente, a população. 224, 375, 500, 500, 500. E aqui baixa um pouco, porque é 1 por andar. Essa aqui é uma coluna chamada fração ideal, que ainda não faz parte da 171. Ela está fazendo parte do novo plano, mas eu vou deixar aqui para a gente analisar. E aqui, o agravante, o número de vagas. Então, num terreno de 1.500 metros, o mercado imobiliário está colocando 220 vagas, 250, 240, 200...
que acontece? Para colocar esse tanto de vaga, onde que eles têm que pôr? Ele tem que enterrar, porque em 1.500 metros você não consegue botar tanta vaga, você consegue colocar 40 vagas. Então, problema para o lençol freático, problema com drenagem urbana. Vamos colocar para cima, vamos criar, então, sobressolos de vaga. Problema para a cidade, que ficam aqueles paredões, né? Porque esses edifícios, eles acabam tendo 5 pavimentos de garagem. Isso é muito ruim. E esse é o ponto primordial, o aproveitamento desse terreno. Quando a gente pensa em um estúdio num terreno de 1.500 metros, eu vou conseguir, ao final de todas essas contas, aproveitar 4,5 vezes o terreno. Aqui, 7 vezes, 11, 9, 14, 14. Então, por que eu disse que essa é a leitura mais importante? É porque é desse número que o incorporador decide que prédio ele vai fazer. Então, se ele vai pagar o mesmo preço nesse terreno, é claro que ele vai querer ocupar o máximo. E quando se ocupa o máximo, você está beneficiando quem? As famílias de altíssimo poder aquisitivo, que são as famílias dos apartamentos de 4 quartos, 5 quartos, né? Porque quando você vai chegando para a família brasileira, que de fato é aquela família que hoje tem 3 pessoas por família, a família diminuiu, gente, tá? Isso aí são dados de levantamento, são várias pesquisas que a gente pode disponibilizar, que a família diminuiu. A família da virada do século, ela é menor, as pessoas estão demorando mais para ter filho, elas estão tendo menos filhos, elas estão preferindo viver com um cachorro do que, de repente, ter filho. Então, as famílias encolheram muito nas últimas décadas. Eu faço até questão de depois disponibilizar essas pesquisas. E a família mais pobre, que vai morar ali num apartamento de 70 metros, né, ou Minha Casa Minha Vida, de 42 a 70, essa pessoa não vai ter interesse nenhum para o incorporador. E ela representa 90% da cidade. Então, de fato, a prefeitura olhou, fez uma conta próxima a essa e viu que as famílias de baixa renda estão tendo que morar lá na periferia, porque os terrenos caros, que são na centralidade de Goiânia, né, nos setores centrais, Bueno, Marista, Pedro Ludovico, esses bairros têm áreas muito caras, e aí você expulsa a família mais pobre e traz para cá a família classe média e média alta. Essa é a cidade que a gente quer? Não. A nossa proposta é uma cidade democrática. Então, nós fizemos uma análise do que a nova proposta que a prefeitura trouxe. E ela criou um fator para frear esse crescimento, que chama-se fração ideal. Para quem não entende, fração ideal é quando você determina que naquela área só pode ter tantas unidades. Tá? Então, eu tenho um terreno de 1.500 metros, eu vou frear esses paliteiros, esses prédios gigantescos, limitando o número de unidades. Então, assim, eu consigo ter menos apartamento. Só que menos apartamento não necessariamente é menos gente, menos carro. E aí a gente fez a mesma leitura com essa proposta de limitar por fração ideal. Que a proposta é, nas áreas adensáveis, que os apartamentos menores tenham uma fração ideal de 10, ou seja, para cada 10 metros quadrados de terreno, eu posso ter um apartamento. E os apartamentos maiores, eles têm que atender uma fração ideal de 1 para 15, ou seja, eu posso ter um apartamento para cada 15 metros quadrados de terreno. Então, é claro que a gente, tendo um terreno de 1.500, essa conta foi fácil. Eu venho aqui no número de unidades, então, terreno de 1.500, eu posso ter 150 unidades de estúdio, 150 de um quarto, 150 de 2 quartos, 100. E aqui, gente, eu coloquei 50, mas é porque senão chegaria no prédio de 100 andares. Isso não existe, a gente não tem tecnologia para isso. Então, mas a questão é 150 apartamentos pequenos ou 100 dos maiores. O que vai acontecer com a área total privativa? 4.500, ela continua gradativa, então não mudou nada. Você vem aqui para o aproveitamento, o incorporador ele vai querer muito mais agora trabalhar nas metragens mais altas. Ele não teve incentivo para trabalhar com unidades para as pessoas mais pobres, para as pessoas que têm um hábito de vida que não precisa de carro, né? Que essas pessoas que têm que habitar os eixos estruturados de transporte coletivo.
É quem não usa carro, é quem usa bicicleta, ou quem tem moto, não precisa ter 2 vagas de carro. Enfim, essas famílias continuaram não sendo beneficiadas. Então, inevitavelmente, o mercado imobiliário não nasceu para fazer filantropia. Eles querem dinheiro, né? E esse dinheiro vem como? Potencializando o terreno. Quanto mais área privativa ele tiver, mais justifica os gastos que ele teve construindo esse prédio. Mais esse potencial vai ser atrativo para o mercado imobiliário. Então, nós vamos ter nossas famílias morando aonde? A maioria das nossas famílias morando em áreas afastadas, em cidades vizinhas, né? E bom para cidades vizinhas, que afinal de contas, essas unidades pagam IPTU para Senador Canedo, para Aparecida de Goiânia, para Trindade, e nós ficamos aqui atendendo aos mais abastados. Dada essa análise, gente, eu vou paralisar um pouco para saber se alguém tem alguma dúvida nisso, se às vezes eu estou falando muito rápido, ou a gente pode continuar. Paulo, nós vamos dar esse interregno para que os vereadores possam manifestar. Você fez 2 coisas. Você fez uma análise da 171, muito bem feita, aonde você pode ter um aproveitamento do terreno bem maior do que já é, o que é lei hoje. O que prevalece hoje é a 171. Você chegou a dizer que podemos ter prédios até com 220 garagens, se assim o terreno permitir, no caso de 1.500 metros. A nova proposta, ela vem um tanto quanto atenuadora, num imóvel de 1.500 metros. Se você quiser atender a sociedade mais econômica, você pode ter 150 apartamentos, mas mesmo assim há uma tendência de que você, pelo mercado imobiliário, você continua empurrando o cidadão de baixa e baixíssima renda para a periferia da cidade, ou então para as cidades limítrofes de Goiânia. Esse, ao meu ver, foi o seu raciocínio. Então, se os vereadores entenderam assim, eu já vou passar a palavra para uma interrogação do vereador Paulo Magalhães, porque eu sei que você já vai apresentar um novo estudo que vai ser o intermediário entre a 171 e a proposta da PL 023. Estou correto? Exatamente. Muito bem. Então, vereador Paulo Magalhães. É Paulo? Ou é Fernando? Isso. Não. Paulo Renato. Paulo Renato. Paulo Renato. A coisa que eu mais gosto de ouvir é o lucro. A pessoa, quando vai construir, ele só visa lucro. Ele não visa realmente respeitar o meio ambiente, ele não visa as pessoas de baixa renda. É claro, é evidente, é o vil metal que manda. Essa cidade foi planejada para 50 mil habitantes. As ruas são estreitas. E os paliteiros estão nos 4 cantos da cidade. E o que acontece? Impacto de vizinhança, impacto de trânsito, impacto no meio ambiente. De forma que eu estou preocupado. Eu fiz umas emendas para apresentar no plano diretor. Garagem subterrânea negativo. Passa lá no Framboyão e vê o que está acontecendo com aquele asfalto, água correndo o dia inteiro. Vai lá no Alto do Bueno e vê a mesma coisa. Ou nós vamos brecar isso, ou vamos acabar com os lençóis freáticos da cidade. É garagem, mezanino e primeiro andar. Se o cara quer ganhar muito dinheiro, compra o lote lá e faz garagem no lote. 300, 200 garagens. Dá para fazer terra, mezanino e primeiro andar, Anselmo. O que não pode é nós acabarmos com o meio ambiente. Acabando com o lençol freático, nós estamos acabando com as nascentes. Então, de forma que eu vou apresentar essa emenda minha e dizer, os empresários têm que pensar mais no ser humano em primeiro lugar. A água, sem água, Anselmo, eu até queria, não sei se eu posso apresentar agora, a drenagem na minha casa, posso apresentar? Porque os edifícios que nós estamos vendo construídos, não vê drenagem, não tem local onde realmente a água possa sumir na terra, é só concreto para todo lado. As piscinas e só mais nada. Alguns jardins muito pequenos. Ou nós vamos criar responsabilidade, proibir, fiscalizar e cobrar das autoridades o resultado. Porque não adianta, Anselmo. É um plano diretor que nós vamos fazer, fazendo de conta que nós vamos fazer um plano diretor.
Então, eu realmente fico com o pé atrás. Eu ainda sou do tempo antigo, acho que para nós conseguir... A minha casa, ela tem só um pavimento, só o térreo e um pavimento. Mas eu fiz uma estrutura com sapata, com alicerce, foi viga badano, sapata bem feita, a fundação bem feita. Não tem trincado na minha casa. As vigas não é 10 por 10, não, é 10 por 30 minhas vigas. Então, Anselmo, eu acho que... Eu vi ali no Goiânia 2, eles estão usando mais botar pilar nos cantos dos prédios, não, Anselmo. É aquele tijolo podre que é de cimento, um em cima do outro. Eu não moro num apartamento daquele nunca. Cadê a responsabilidade do CREA? Tinha que fiscalizar uma coisa dessa. Para ser um prédio, tem que ter a sustentação dos pilares e vigas. De forma que eu estou vendo só lucro nessas empresas de construção. Quando falou em Teresópolis, é porque ainda não tem um empresário no ramo de construção civil. Aliás, eles até fizeram lá uma pesquisa para comprar aquelas fazendinhas ali, beirando a grande represa do João Leite, para arrebentar tudo, né? Mas parece que foi proibido através dessa cima, né? E de forma que eu fico assustado. Nós ainda não vamos ter a oportunidade dos nossos netos conhecer áreas verdes, como nós temos o Jardim Botânico, o Areião e tantos outros, Parque de Altamira de Moura Pacheco, todo ano é incendiado. Quer dizer, não tem fiscalização. Nós temos que criar imediatamente aqui, Anselmo, uma guarda florestal para cuidar dos parques. Não temos. E Vossa Excelência tem uma preocupação muito grande com o nosso ambiente. É uma pessoa que está sempre brigando para criar o estatuto da cidade. A lei ambiental. Não temos. Então, meu amigo, eu vou estudar bem esse plano diretor, Anselmo. Estou enfiado nele corpo e alma, mas vamos fazer um plano diretor, não para 10 anos, para 20, para 30, com responsabilidade, botando um freio nos famigerados da construção civil. Dinheiro vale muito, mas o meio ambiente reclama do descaso das autoridades. Eu até falei naquela reunião passada, qualquer dia vai ter uma chuva aqui de merda nessa cidade, porque a canalização é muito pequena e antiga. Eu não vejo, faz um prédio de 30, 40 andares, eu não vejo fazer a cavação do esgotamento. De repente, de amanhã cedo, todo mundo dando descarga, Anselmo. Qualquer dia vai explodir. E realmente, a nossa usina de tratamento, o Marconi fez que construiu uma usina, gastou mais com o símbolo do H2O na frente da ET, com Ciron, aquele artista famoso que nós temos aqui, do que com maquinário para fazer o tratamento. De forma que nós temos a Cagil, que é uma fedentina total ali no Goiânia 2, e nós temos que cuidar, o meio ambiente tem que ser em primeiro lugar, Anselmo. Os consultores que botem a barbinha de molho, que nós vamos estar fiscalizando e cobrando resultado. Muito bem. A observação de Vossa Excelência procede e nós temos que encontrar o equilíbrio, né? Por isso que nós temos que estudar o uso e ocupação do solo de forma muito racional. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, equilibrar os interesses. Existe o interesse econômico, existe o interesse da habitação, existe o interesse de se criar em Goiânia uma política habitacional que, ao meu ver, está faltando, e provavelmente nesse plano diretor nós vamos exigir que tenha aí breve uma lei ou uma política habitacional permanente. Então, eu quero já passar novamente o Paulo Renato, para que ele exponha a sua ideia. Nós vamos colocar em debate rapidamente, porque para nós otimizar o tempo. Estou vendo agora o vereador Andrei, e eu só queria pedir aos senhores que pudessem ouvir essa ideia da propositura intermediária entre a 171 e a 022, já com todos esses quesitos que foram citados aqui pelo Silvio, na questão da preservação do solo, a questão ambiental, a sua, Paulo Magalhães, sempre protetor aí das questões ambiental e o zelo pela cidade. Paulo, Renato, queria que você pudesse explicitar a sua ideia o mais sucinto possível para nós podermos entrar na discussão.
Perfeito. Todos vendo? Tá, lembrando que a sua proposta é de azul, tá certo? Essa última agora. Aqui, então, a gente tem a primeira, que é a da 171. A proposta que a CEPAM está trazendo agora, e agora eu vou apresentar a proposta que o ITCO trabalhou. Tá? Então, que o vereador Paulo Magalhães vai adorar o final dessa história aqui. Então, a gente pegou o mesmo terreno, o mesmo tipo de produto, né? Todos os mesmos produtos, então tudo é igual. Mas a gente acredita que ao invés de limitar o adensamento pela fração ideal, ou seja, pelo número de unidades que aquele terreno pode ter, o ideal é de quantos metros quadrados pode ser construído. Porque aí, se você trava uma metragem quadrada, aí não importa se é 1, 2, 3 quartos, 5 quartos, a metragem é a mesma. Então, o mercado vai poder atender a todos. Então, a gente trabalhou com um índice de aproveitamento, que era um item que já existiu no nosso plano diretor antes da 171. O doutor Eliane depois me recorda o número da lei. 038? E que fala o seguinte... Acho que é 038. É isso, exatamente. Diz o seguinte: num terreno de 1.500 metros, você pode aproveitar 7 vezes ele. Ou seja, você vai fazer 10 mil metros de área privativa, independente da tipologia. Não importa. Então, quebra aquela história de privilegiar o mais abastado. E ele fala, então tá, então já que serve para todo mundo, eu vou começar a fazer também empreendimentos que atendam a baixa renda, né? Que são os apartamentos pequenos. Então, quando você limita a fração, o aproveitamento, você equaliza todo o processo do mercado imobiliário, né? Em vez de trabalhar para os ricos, vai trabalhar para todos. E é isso que a gente quer. A cidade, inclusive, é isso. Agora, veja que, com esse aproveitamento máximo, num terreno grande, numa área densável, o máximo que esse sujeito consegue chegar é em 24 pavimentos. Então, nós estamos reduzindo pela metade a altura do edifício, estamos atendendo uma população de baixa renda muito maior do que a população abastada. Repare que inverteu a curva. A gente tinha um atendimento às maiores famílias grandes, de alto poder aquisitivo, e pouco das pequenas. Com a nova proposta, está menos ainda as pequenas. E aqui há uma curva, uma inversão de valor. A gente está trazendo moradia para os mais pobres. Deixei a fração ideal aqui só por uma questão de coerência, mas a gente não usa isso. Aqui usou, aqui não. A gente está trabalhando com aproveitamento. E em cima da discussão que a gente vem trazendo da redução de número de vagas nas áreas adensáveis, a nossa proposta, e aí o vereador Paulo Magalhães vai adorar, porque parece que ele previu o que a gente estava propondo, é trabalhar uma vaga para cada 100 metros de área privativa, ou seja, para cada 100 metros de apartamento, você tem que dar uma vaga. Partindo desse princípio, esse edifício, que pode ser qualquer um desses, que ele vai ser do mesmo tamanho, ele vai ter 101 vagas. Aí você pensa, pô, mas o apartamento grande, ele vai precisar de mais vagas. Claro, mas com 101 vagas, você atende as 24 unidades, dando 4 vagas para cada um. Aqui, você dá 2 vagas para cada um. Então, esse apartamento, nós não queremos também prejudicar. Só que isso aqui vai ser muito mais viável. Por quê? Vereador Paulo Magalhães, para colocar 101 vagas, a gente precisa de 2.500 metros quadrados de garagem. Sabe o que é isso? Térreo e um mezanino. Então, acabou o subsolo, acabou 2, 3 pavimentos de garagem, fazendo aquele paredão na cidade. Você atende o mercado em todas as instâncias. Não vamos imaginar que não se vai mais construir para famílias grandes, para apartamentos grandes. E eles estão totalmente dentro do mercado. Mas os apartamentos pequenos, família que é um casal com um filho que tem uma moto, ele não precisa comprar 2 vagas, a cidade não precisa construir 2 vagas. Então, a gente trabalharia com terra e mezanino, a gente resolve a vida de toda a população. E o incorporador, ele vai ter 10 mil metros para vender. Então, acaba com essa discrepância que estava sendo antes, né? Que aqui no mesmo terreno ele vendia 21 mil metros quadrados, ele agora só vai vender 10. E o que vai acontecer? O prédio dele vai cair pela metade. E com as vagas diminuindo, a cidade vai agradecer. Menos carro nas áreas centrais, menos emissão de poluição.
E é melhor, inclusive, do que, de repente, o vereador Paulo Magalhães ainda colocou. Se ele quer pôr mais vaga, ele compra o terreno do lado. Mas se ele comprar o terreno do lado para colocar a vaga, acabou a permeabilidade. Então, a cidade vai sofrer muito. Então, a nossa proposta do ITCO é de limitar o adensamento por índice de aproveitamento para tornar a cidade passível de edifícios sustentáveis. O edifício sustentável, ele não é arranha-céu, ele não tem subsolo, ele é um edifício que reverte todas as estruturas ambientais para ele mesmo. Ele faz coleta de água da chuva para usar nos vasos sanitários. Isso tudo pode vir em forma de lei também, né? Podemos ser até não no plano diretor, nas leis específicas de edificação, né? Mas obrigar que esses edifícios sejam sustentáveis. O primeiro passo é diminuindo a altura deles e evitando essa super oferta de vaga de garagem. Então, era o que eu tinha para apresentar. Abro agora a palavra a todos vocês e estou aqui a tarde toda para tirar dúvida a respeito disso. Bom, eu quero já fazer um resumo aqui, então, para que nossos debatedores possam absorver. Nós fizemos, o Paulo Renato fez uma análise da 171, que está em vigor, aonde se privilegia garagens, grandes possibilidades de edificações maiores e assim sucessivamente. Ou seja, um aproveitamento assim, absoluto do terreno, o máximo. Na nova proposta da PL 023, nós temos um abrandamento, aonde continua também uma tendência de você empurrar a sociedade menos aquinhoada devido aos custos para o mais longe. Na proposta que a ITCO está fazendo agora, você quer limitar a edificação com o índice de aproveitamento. Nessa sua proposta, num terreno de 1.500, 1.000 e poucos metros, 1.500, 1.600 metros, ou mais ou menos, nós não passaríamos de 24 pavimentos. Essa é uma proposta que certamente vai chocar o mercado imobiliário. É preciso saber que vai haver reação. Eu estou olhando os dois lados, né? Nessa proposta, eu fiquei aqui a me indagar. Como é que eu vou privilegiar o cidadão de baixa renda num terreno que ainda está aí em reserva, por exemplo, no Jardim Goiás? Como é que eu vou colocar lá apartamentos de 70, 90 metros no máximo, para que o cidadão de baixa renda possa adquirir, uma vez que o terreno lá é muito caro? Já estou pondo isso para sofrer a provocação. Tenho eu a impressão que o mercado, ao ouvir essa proposta, ela remete ao que era antigamente. Eu estou mandando certificar mesmo, se é 038, que é a doutora Eliane, é 038? É 031, Anselmo. 031. Viu que minha cabeça... De 1994. E eu já era vereador. Então, não adianta eu querer errar, que eu não posso estar aqui errando. Então, é 031, por isso que o menino não achou aqui. Então, nós estamos já colocando aqui praticamente três planos diretor. 031, a 171 e agora a PL 023. E agora a nova proposta da ITCO, que eu tenho certeza que quando o mercado imobiliário vê isso, Paulo Magalhães, vai dar uma reagida. Porque o mercado vive de especulação no bom sentido, não especulação no mal, na especulação no bom sentido. Oferta, procura. Quem tem liquidez e quem não tem liquidez. Então, isso vai despertar um movimento interessante para ver se vinga dentro da PL 023. Vereador Paulo Magalhães, vamos limitar aí 3 minutinhos, 4 para cada um, vereador Denício, mas vamos focar nessa nova proposta da ITCO. O que é? No máximo, você pode aproveitar 7 vezes o terreno, numa média de 1.500 metros, você não vai passar de 24 pavimentos. Eu só não entendi ainda, e quero que depois o Paulo Renato me absolva, talvez eu tenha me dispersado aqui por causa da organização, como é que eu vou colocar o cidadão de baixa renda dentro de um imóvel deste, que está supervalorizado,
aí no Macambira, no setor Pedro Vico, até mesmo no setor universitário, que está tendo agora um adensamento muito grande lá no setor universitário. Então, também eu quero ver como é que nós vamos fazer isso sem não provocar o interesse das incorporadoras. Uma coisa é eu colocar aqui no papel e a incorporadora se interessar. Outra coisa é eu colocar no papel e a incorporadora dizer, não me interesso, não vou fazer. Então, fica uma letra fria, uma perspectiva de que não vai ter esse anseio das pessoas quererem comprar terreno e incorporar dessa maneira. Paulo Magalhães. Anselmo, você está com uma preocupação que eu não estou. Pessoal que tem dinheiro... Não, vereador, eu estou só interpretando o advogado do diabo. Eu preciso fazer aqui, ó, eu a encontrei função com ele na encruzilhada do advogado do diabo, do outro lado, porque senão eu vou ficar falando só o que Olha aqui, nós queremos. quem tem dinheiro, Anselmo, vai lá no Senador Caneiro, vê o tamanho dos condomínios que está sendo instalado. Aqui no Vale da Pomba também, Vale do Pombal. Você vai ali, só condomínio que está se crescendo. As pessoas têm dinheiro hoje, Anselmo, mas não querem edifício, não. Eles querem morar em condomínio fechado. Os artistas estão todos aqui em Goiânia com condomínio fechado agora. O que nosso amigo o Paulo Renato falou, um terreno de 1.500 metros, ele transformou em 10.500 metros. 10.500 metros. E que realmente a pessoa que trabalha, que tem um apartamento pequeno, é claro, evidente. Ou, aliás, Anselmo, o que está tendo mais procura hoje é apartamento de 2 quartos, 1 quarto, 2 quartos. Porque quem tem 3, 4 quartos está achando empregada doméstica para cuidar. Então, um apartamento pequeno, todo mundo está tendo preferência. Agora, quem tem um poder aquisitivo maior, está nos condomínios fechados. Então, de forma que eu acho que vamos resolver esse problema, que eu estou muito satisfeito, que o Paulo Renato me falou, e eu vou acreditar, e dizer que o momento é esse, vou encontrar uma solução para agradar gregos e troianos. Vereador Denício e vereador... Aliás, eu quero fazer o inverso, porque o vereador Bambu, o vereador Permi, já tinha feito um pedido anteriormente. Eu me dispensei aqui, só lembrando que eu estou aqui agora e gostaria até que a nossa assessoria tirasse uma cópia completa da Lei Complementar 031, de 29 de dezembro de 94, que foi sucedida pela Lei 171. Então, para nós termos na nossa pasta a Lei Complementar 031, a 171 e a PL 023. Vereador Alfredo Bambu. Presidente, vereador Anselmo Pereira, o Denício, pessoal que está participando, eu vejo meu amigo ali, colega Paulo Magalhães, falando com relação ao meio ambiente. Eu também sou defensor do meio ambiente, e eu e o Paulo somos tão defensores que nós moramos na beira do córrego, lá nas chácaras. E a nossa chácara tudo é preservado, tudo arborizado, tudo da forma que deveria ser. Eu acho que eu não sou contra os empresários da construção civil, não sou contra os loteadores. Eu acho que tem que ter regras, regras técnicas, analisado pela AMA, analisado pela Secretaria de Planejamento e pelo novo Código Ambiental, que, se Deus quiser, esse ano nós vamos votar ele ainda. Agora, eu vejo também uma outra questão. A gente vê hoje, as regiões ribeirinhas hoje é mais ocupada pelos invasores do que, na realidade, pelos empresários. E que realmente venha destruindo todos esses mananciais. Você pega todos os mananciais de Goiânia, tem 70% é invasores, é pessoa que entra ali, que não faz nada, não constrói, não preserva nada, e praticamente destrói todo ali, com hortas familiares, com criação de animais, com aquilo. Então, acho que tem que, sim, nós adotarmos uma regra para poder... O que é melhor? Se cuidar. Eu vejo hoje a região ali, o Cascavel, cheio de condomínio, mas preservando, se construir represas. Você vê uma Cambira Nicuns da mesma forma. Eu acho que a intenção nossa é preservar os mananciais. Às vezes, as construções ajudam a preservar.
Porque a partir do momento que você se cria um loteamento, você passa uma rua a 50 metros dos mananciais, a primeira coisa, o pessoal quer invadir aquilo ali para tomar conta e amanhã ser regularizado no nome dele. Hoje esse pessoal acha que, é aquele ditado assim, a coisa é pública para me usar, quando é para você cuidar, é dos outros. Você não tem obrigação nenhuma, cidadão, de cuidar. Ele quer invadir, tomar posse, furar tudo, criar, colocar animais ali dentro, abrir os córregos para fazer uso de toda a água pluvial dos córregos. Então, eu acho realmente que tem que ter regras, tem que ter direcionamento, tem que ter estudo técnico, mas eu sou a favor de que nós, se for através de construções e preservar, que façamos. Se for a criação de parque, que façamos. Mas que realmente nós possamos aí preservar esses pequenos mananciais e principalmente dar moradia aos pobres, às pessoas que precisam. Não adianta a gente pensar que o cidadão, ele trabalha, e às vezes é empurrado lá para a periferia, sendo que nós podemos criar a condição de que eles possam ficar aqui mais próximos dos hospitais, dos postos de saúde, dos comércios, dos bancos. Eu acho que é isso que toda a comissão aqui está querendo e vai fazer um estudo para que realmente nós possamos começar a criar essas condições. O vereador lembra aqui de uma coisa que eu quero citar com muita propriedade, o maior exemplo da não preservação é o projeto do Atílio Corrêa Lima de Goiânia. Ele criou o Parque Botafogo. Vai lá ver o que sobrou do Parque Botafogo. Toda 115 é uma invasão no Parque Botafogo. Toda 115. Na região do vereador Paulo Magalhães, a Vila Redenção e setor Pedro Vico, as margens dos córregos estão praticamente todos tomados, em nome de uma certa benevolência do poder público. E aí não adianta o poder público vir aqui com essa conversa de que ele não tem culpa não, porque ele é que é o culpado. Quem é culpado é o poder público. Porque quando Atílio Corrêa Lima fez Goiânia, ele fez com as preservações ambientais da melhor intenção no século onde ninguém pensava em meio ambiente. Ninguém pensava, vereador Alfredo Bambu, em meio ambiente. E ele já foi buscar lá fora e trazer um conceito de cidade protegida, né? Mas não é à toa que o córrego chama Botafogo. Se os senhores for ver a história, alguém foi lá e pôs fogo mesmo. E não vou dizer quem foi, não, porque a história que conta isso aí. Foi o governante que mandou pôr fogo nas favelas que tinha no córrego Botafogo. Então, essa é uma visão que nós temos que tomar cuidado, de ter preservação. Hoje eu sou um crítico permanente. Criou-se lá em cima o reservatório do João Leite. Aquilo não é um parque, é um reservatório. Qual é a política que nós de Goiânia estamos fazendo de ocupação a montante e a jusante? Eu não conheço nenhuma. Lá no planejamento de Goiânia, a doutora Eliane está aí, nós temos feito críticas permanentes no Compur. O que vamos fazer abaixo do reservatório do João Leite? Não tem até hoje um planejamento. Precisa ter nesse plano diretor quais são as possibilidades de edificações e ocupações, tanto a montante quanto a jusante. É lógico que a montante tem que ter a preservação. A jusante também é uma preservação, mas que pode ser ocupada de forma disciplinada. Eu citei Vossa Excelência, Alfredo Bambu. Senhor presidente, eu até lembrando, eu como ribeirinho, eu moro numa região de chácara, onde eu demorei 2 mandatos para pagar lá o loteamento da minha chácara. Fiz questão de preservar praticamente os 50 metros do córrego e plantar toda a região. E mesmo assim, Paulo Magalhães, eu estava reconstruindo a erosão da beira do córrego. Eu gastei dinheiro que eu não tinha para fazer isso, contratei maquinário, e mesmo assim já levei 2 multas,
porque eu estava reconstruindo sem autorização, sendo que fui notificado pelo Ministério Público e pela Secretaria de Meio Ambiente para fazer isso, porque não dava conta. No dia que eu levei para lá, eles foram lá e me puseram 2 multas. E tem mais ou menos 6 meses que eu estou lutando, já estive com o presidente da AMA, com toda a diretoria, com tudo, para tirar um lixão que eles instalaram quase dentro do córrego, no fundo da minha chácara, que não consigo. Já foram lá, já fui no Ministério Público e não consigo. Lá eles construíram um barracão, destruíram até o córrego e jogaram lixo, Paulo. O lixo lá vai dar mais ou menos uns 200 caminhões de lixo. E eu fui falar com o presidente da casa, falou, mas pode ser, de repente o cara necessita. Eu falei, e muito, que ele tem 100 caminhões e comprou a região quase toda, as casas quase tudo lá, é um cara necessitado que com isso. Mas colocou lá e ninguém consegue tirar. Lixão, mas você falar a verdade para você. Já estive, o presidente veio alegar, falei, presidente, é o maior empreendedor da região, ele comprou as casas todas e tem mais ou menos 100 caminhões por conta dele. Vamos cuidar. Vereador Denise Trindade, para a gente focar aqui a questão, qual seria a metodologia melhor em relação aos edifícios nas áreas adensáveis? Vamos continuar afrontando o lençol freático? Vamos continuar privilegiando as garagens em vez do meio ambiente e da pessoa? Acho que não é isso que nós queremos para esse século XXI. Vereador Denício. Bom, boa tarde, senhor presidente. Vou cumprimentar a todos agora que nós iniciamos essa videoconferência. Acabou que eu não cumprimentei direito. Cumprimentar o nosso presidente, decano dessa casa, o vereador Anselmo Pereira, vereador Alfredo Bambu, vereador Paulo Magalhães, aos membros do ITCO, o Selomar, doutor Eliane, Paulo Renato, o Luiz Fernando Chibil, Silvio. Enfim, acho que eu fico muito feliz aqui da forma que nós estamos construindo. Vocês me dão licença, porque o som fica muito ruim, essa máscara é muito grossa. Que me perdoe, não estou desrespeitando aquilo que está decretado, não. Mas é importante a gente tecer vários comentários. Uma proposta, dos itens com relação a essa proposta que o Paulo Renato propôs aí, já me contemplou assim muito profundamente, não só eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo, com relação à questão do subsolo. Eu acho que é um grande já considerável, que é a forma de preservar o nosso lençol freático. O próprio Silvio deu um exemplo claro do período do poço artesiano lá da Santa Branca, que antes do reflorestamento, um poço artesiano com 62 mil litros hora, né, Silvio? E aí passou para 95, 15 anos depois, com o reflorestamento. Então, está provado, mas já tem vários estudos, que é provado que a questão da preservação, e é mais um testemunho aí de uma pessoa que conhece e que vivenciou todo esse processo lá. Mas aí, às vezes, a gente também tem que contrapor com alguns colegas, com alguns não vou, com todo o respeito que eu tenho ao nobre vereador Paulo Magalhães, com relação à questão dos edifícios. Mas nós ficou bem claro naquela reunião anterior da importância do edifício também, que é uma forma de impermeabilizar a cidade também. Aliás, permeabilizar, né? Se a partir do momento que você está construindo várias residências, né, sobrepostas, que é o conceito do prédio, automaticamente você está diminuindo, evitando que impermeabilize mais terrenos. Então, mas acho que isso aí, esse conceito aí de eliminar a figura do subsolo é muito importante. E a gente vê aí que tem muitas coisas que a gente tem. A hora que a gente fala, essa questão do volume de veículos na cidade é de extrema importância. Nós, por várias vezes no Compur, né, vereador Anselmo, a gente sempre discutiu e debateu que a gente tem que discutir e defender uma cidade feita para as pessoas e não para os carros. E esse conceito de reduzir o número de garagens e dando oportunidade para aquelas pessoas com menor poder aquisitivo de fazer edifícios, inclusive, às vezes, até sem garagem, né? É importante isso aí. Então, esse caminho que a gente tem que construir nesse novo plano diretor, para que, de fato, a gente corrija várias distorções do passado. E uma coisa também que nós não poderíamos, decano dessa casa, Anselmo, também de fazer o estudo, Paulo Renato,
doutor Eliane, Selomar, com relação, Chibiu, os edifícios garagem na região, né, da maior concentração de faculdades no centro universitário, da PUC e a UFG, no setor universitário, que é a região do nobre vereador Anselmo. Que a gente vê ali, está chegando ali, agora nós temos ali o maior hospital universitário do Brasil a ser inaugurado, com 600 leitos. E onde é que essas pessoas vão parar, né, tanto para os alunos quanto para os trabalhadores, os professores ali? Então, é uma coisa que nós temos que preocupar, de buscar também para discutir essa questão do edifício garagem naquela região, e região central também, né, mas de uma forma que, para tirar os veículos da rua e favorecer o transporte coletivo, onde que a gente tem defendido permanentemente fluxo. Eu me lembro que, há uns 5 anos atrás, eu fui em Santiago, no Chile. Desculpa, cumprimentar meu amigo vereador Andrei, né? Desculpa aí, Andrei. E eu estive lá, no centro, não tinha estacionamento na rua, não. Se você quiser estacionar, é edifício garagem. Mas por que isso? Facilita o fluxo, principalmente do transporte coletivo, em todos os sentidos. É uma coisa que a gente teria que propor também, estudar aí e aprofundar. Mas, no mais, parabéns aí, Paulo Renato. Eu acredito que isso aí agora... a gente tem que ver, por exemplo, essa questão, você deu o exemplo de 1.500 metros, né, uma possibilidade de construir 24 apartamentos. A gente também, às vezes, fica para fazer um estudo só para os pobres, mas a gente tem pessoas que querem... O Paulo falou que as pessoas querem ir para condomínio fechado. Mas a grande maioria não, muitas, Paulo, elas querem ficar também próximo da região central. E, às vezes, eu até me preocupo um pouquinho, ele vai ter que comprar, não sei, Paulo, você até me tira essa dúvida aí, que antes ele poderia fazer 50 apartamentos, aí agora ele pode fazer 50. Se ele quer fazer 50, vamos colocar, ele tem que dobrar a área dele, né? A lógica é isso, né? Não, beleza, não, ficou ótimo. A ideia realmente é que você quer construir muito, compra 2 terrenos, ao invés de fazer tudo em um, sim, compra 2. Certo, não. Isso vai, inclusive, a princípio, vai chocar, sim, o mercado vai falar, mas que é isso, a gente vai diminuir nosso poder, mas é assim no mundo inteiro. Você tem que ter um limite, você não pode abrir a porteira. E sim, a questão isso vai fazer com que o preço dos terrenos também diminua. Isso vai ser bom para o incorporador, né? Vai acabar com a especulação, aquela coisa assim, o cara fica segurando o terreno dele, porque aquilo ali vira uma mina de ouro. Não, calma, não é mais assim. Então, a médio prazo, a coisa vai se reequilibrar, não tem a menor dúvida disso. Ok. Fico satisfeito já, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Denis. Quero perguntar se o vereador Andrei, que está remotamente, se ele quer fazer uma manifestação. Boa tarde, Anselmo. Eu gostaria, antes de passar para o vereador, pedir ao Paulo Renato, que como eu sou manuseador de papel, cabe a mim passar para o relator, que é o ilustre vereador Andrei, e eu gosto de passar, viu, vereador? O senhor me desculpa, mas você vai receber em papel mesmo, viu? Eu quero que o Paulo Renato me mande para a presidência essa sua proposta em papel, até porque daqui eu tive uma dificuldade, não que eu sou míope, eu sou muito bom de vista, mas que está muito longe da televisão, e eu gostaria de receber em papel aquelas três comparações, a 171, a PL 023 e a proposta da ITCO. Vereador André Azeredo, o relator dessa subcomissão de ordenamento urbano, territorial. Boa tarde, vereador Anselmo, boa tarde, vereador Denis, vereador Alfredo Bambu, Paulo Magalhães, a todos os membros do ITCO, colaboradores, pessoal que nos assiste, os técnicos da Câmara. Vereador Anselmo, como é bom a gente discutir, de fato, com conhecimento técnico, com qualidade e profundidade sobre aquilo que se analisa. A Lei 171 e a proposta apresentada pela Prefeitura, elas trazem conceitos muito similares. E o ITCO, agora, através do Paulo Renato, apresenta uma proposta muito interessante, que vai permitir, de fato, que possamos discutir, aprofundar o debate e
chegar a um bom termo, junto com os demais pares, daquilo que nós entendemos que é bom para Goiânia. Vejo que, a princípio, a proposta, primeiro, ao estabelecer um limite para as edificações, ao forçar a redução do número de vagas para veículos, e assim, de uma forma indireta, obrigar o poder público, de fato, a gerar mais qualidade no transporte público coletivo, uma vez que esse tem que ser o transporte primordial, tem que ser a matriz básica para deslocamento na grande cidade, como é o caso de Goiânia, na região metropolitana, com a preservação do meio ambiente, uma vez que o lençol freático não vai ser tão rebaixado. Tudo isso gera, de fato, boas discussões, uma visão diferente e acredito que sim, um avanço na legislação. A proposta do ITCO, ela me traz algumas indagações, eu quero, de fato, conhecer mais detidamente aquilo que o Paulo Renato traz, algumas nuances, para que a gente possa, baseado no que está sendo apresentado e discutindo com os vereadores, bem como nas audiências públicas, apresentar o melhor relatório, a proposta final, para que possa contemplar a cidade. Mas, a princípio, estou muito satisfeito, porque, de fato, a gente quebra alguns paradigmas, como, por exemplo, o vereador Denis foi muito perspicaz ao lembrar que edifício não é adversário da cidade. O edifício ele pode, sim, ser um grande aliado da cidade e, acima de tudo, na democratização do espaço público. O vereador Anselmo apresentou uma preocupação, por exemplo, os terrenos do Jardim Goiás. O vereador Anselmo não tem preocupação, seja no Jardim Goiás, no setor Bueno, setor Oeste, Marista, áreas valorizadas. É claro que um apartamento, um estúdio, 1 quarto ou 2 quartos nessas áreas, ele terá um preço comercial diferente. E o que nós estamos permitindo e gerando a opção é que a cidade escolha. E aí, quando eu falo cidade, sim, é o mercado. O empreendedor vai ter a opção, dentro daquela metragem, de escolher a melhor maneira de construir, baseado no desejo do cidadão, no desejo manifesto da sociedade, através de pesquisas, de levantamentos. E se ele construir uma torre de 24 andares, com apartamentos, estúdio, 1 ou 2 quartos, no meio do Bueno ou no Jardim Goiás, com certeza, é porque ele fez o estudo e há mercado, ou seja, há uma população que anseia por aquele tipo de empreendimento, que quer fazer uso daquela localidade, e com isso nós democratizamos sim a sociedade, a cidade, nós geramos um melhor ordenamento e o uso do espaço urbano. Nós poderemos sim ver arranha-céus, ou melhor, edifícios de 24 andares com um apartamento por andar e, ao lado, edifícios de 24 andares com estúdios ou apartamentos de 1 quarto. Tudo isso é a cidade, é o cidadão que vai optar quando, da análise do mercado, se concebe ou não aquele empreendimento naquele local para o público X. Acho, sim, que o debate é louvável, está de parabéns, vereador Anselmo, e o TCO, o vereador que conduziu, o TCO por ser questionado e apresentar essas alternativas para que a gente possa debruçar mais e avançar. Parabéns mesmo, estou muito satisfeito. Muito bem, muito obrigado, vereador Andrei, Vossa Excelência, que é o encarregado aí de fazer o nosso relatório, a várias mãos, lógico. Eu fico muito satisfeito. Só peço que Vossa Excelência me desculpe quando eu faço aqui a vez do advogado do diabo, que eu preciso fazer o outro lado, porque nós temos que colocar o contraditório aqui também, que aí sim que clareia ainda mais a tese da mudança de comportamento do que nós temos na nossa cidade. Selomar está aqui, mas eu quero primeiro falar da presença ilustre do nosso relator geral do plano diretor, ilustre vereador Cabo Sena. Na verdade não é cabo, é sargento, mas ele quer ser chamado de Cabo Sena. E para nós é uma honra sempre que Vossa Excelência pode vir aos nossos debates. Eu vou lhe dar um minutinho para fazer uma saudação, seguido o Selomar, mas eu quero otimizar o tempo. Eu vou entrar rapidamente na outra proposta, que é para nós dar uma pincelada nos pods de atividades econômicas, mas já pedindo ao companheiro Paulo Renato que possa disponibilizar o seu projeto online para todos os membros principalmente para o nosso relator, que é o vereador Andrei, Paulo Magalhães,
Denício Bambu, o próprio relator, e o meu, Paulo Renato. Eu gostaria muito de papel. Não se acanhe, que se faltar papel na ITCO, eu tenho umas resminhas aqui para mandar para você. Relator Cabo Sena, por Obrigado, favor. vereador Anselmo Pereira. Na verdade, eu gostaria que aqui estivesse lotado de gente, porque é bom discutir, é bom trazer a sociedade, vereador Paulo Magalhães, para discutir a cidade dele. Importantíssimo. Mas, infelizmente, a questão do Covid, ela atrapalha, né? Quero saudar aqui todos os nobres pares, vereadores, André Zeredo, Denis Trindade, Paulo Magalhães, o vereador Bambu, tem aqui minha representante, Eliette, que está representando o nosso gabinete, né, na preocupação da confecção desse relato que vai mudar a nossa capital nos próximos 10 anos. Quero agradecer a todos pela participação e dizer a todos, fazendo um pedido, que no dia das reuniões, você que vai participar, convide o seu amigo, aquela pessoa que tem interesse na cidade para trazer novas ideias. É importantíssimo fazer isso, né? Vamos aproveitar que nós temos essa ferramenta a mais e vamos, né, vereador Anselmo Pereira? Me lembro que há muitos anos atrás nós não tínhamos nem celular, né? Foi quando o senhor foi eleito a primeira vez, né? Tinha uma máquina da tirografia. Então, hoje nós temos condições de, aonde estivermos, fazer essa reunião para benefício de toda a sociedade. Para mim é uma honra estar aqui e, com certeza, estou gostando, sim, das comissões, porque eu estou vendo o envolvimento, vereador Anselmo Pereira, presidente desta comissão, estou vendo o envolvimento de todos os vereadores, de todos da sociedade que está acompanhando ali. Então, quero me colocar à disposição também. Muito obrigado, César. Obrigado. Doutor Selomar, eu queria que Vossa Excelência fizesse a sua manifestação. Vou passar a Paulo, mas eu gostaria, antes de encerrar, que nós entrássemos um pouco na questão dos espaços destinados às atividades econômicas, que os senhores estudaram, e eu gostaria de ouvir alguma ideia sobre isso. Doutor Selomar e Paulo Magalhães. Nosso presidente, sinto muito não estar impresso aí, mas assim, sexta-feira, depois da nossa reunião de manhã, à tarde nós nos reunimos e até domingo aqui, a nossa equipe aqui estava trabalhando no projeto. Então, hoje de manhã, o Paulo Renato estava finalizando ainda essa ideia para poder levar aí para vocês. Então, prometo que amanhã de manhã já vai estar no seu gabinete. Eu só queria um adentro com o senhor, que nós despachamos isso aqui para todos os vereadores, que foi materializado, mas lembrar os nossos estudiosos da nossa subcomissão do ordenamento territorial, que mais precisamente os assuntos que nos interessam nesse compêndio está na página 30 até a página 47. Aliás, é como a gente diz, teremos que nos dedicar preferencialmente a essas páginas desse compêndio, que é justamente o que a ITCO trouxe para nós, que é um diagnóstico geral do plano diretor. No nosso caso, do ordenamento territorial, já lembrar os senhores que está entre a página 30 e a 47, onde podemos nos dedicar com mais afinco. Senhor presidente, então, peço desculpa aí, mas não teve tempo hábil para o Paulo Renato terminar a apresentação, mas amanhã de manhã já vai estar no seu gabinete. A segunda questão é só bom lembrar que esse modelo que nós estamos criando, por enquanto, é apenas para as áreas adensáveis e para desaceleração, né? A gente ainda vai apresentar para o adensamento básico. Esse modelo não vale ainda para o adensamento básico. Muito bem, então teremos um outro capítulo destinado ao adensamento básico, que parece-me que é o que prevalece mais na cidade, o com maiores possibilidades, não é isso? É o que mais se usa na cidade. Paulo Magalhães. Felizmente, parece que o Denis saiu. Está aí, Saiu, Denis? Está ali. Eu quero aproveitar, eu já pedi minha assessora para falar com
para fazer uma pesquisa para mim, Anselmo. O Nixon, na época que ele estava aqui, ele tinha feito, parece, um projeto da garagem vertical, prédio para garagem vertical. E se realmente não tiver sido aprovado, eu vou apresentá-lo, para que nós possamos, no Hospital das Clínicas, ter lá, porque não adianta, não vai ter uma área lá para comportar os carros dos médicos, dos enfermeiros, da população que lá vão. Realmente eles tiveram um critério de construir um prédio grande, bonito e realmente conforto para a população, mas esqueceram do estacionamento. E a praça universitária é tomada por aluno da universidade. Então, ali realmente é uma escassez de estacionamento. Então, eu acho que a grande saída é esse prédio vertical para as garagens. E outra, Denício, o Japão e a China, que fabrica os melhores carros do mundo, eles andam de bicicleta. O cara vai de bicicleta para o trabalho, porque do jeito que está, Anselmo, daqui a um dia não vai ter mais combustível e a cidade não vai caber os carros. Realmente, com essa pandemia, eu pensei, bom, agora vamos quietar. Está difícil andar em Goiânia, continua do mesmo jeito. Então, uma cidade planejada para 50 mil se estourou aí para 2 milhões. Eles falam 1 milhão e 300, mas é bobagem. O IBGE, quando faz a pesquisa, faz por baixo, porque é mais recurso para a saúde, é mais recurso para a educação. Então, joga lá embaixo. É 2 milhões. Goiânia não tem menos do que isso. E dizer que o território, a terra nossa, a área territorial de Goiânia é muito pequena, senhor. Nós estamos aí confrontando com todas as cidades aqui, ó, pequenininha. Nossa área é pequena. Andou um pouquinho, está em Santo Antônio de Goiás. Andou um pouquinho em Goianira. Andou um pouquinho, está em Aparecida. Andou um pouquinho, está Senador Canedo. E assim por diante. Então, de forma que nós temos hoje, dentro de Goiânia, mais de 100 mil lotes de especulação imobiliária. É meter imposto caro nesse pessoal, obrigar a fazer calçada, obrigar a cercar o lote, porque não é impossível que uma cidade do tamanho de Goiânia tenha 100 mil imóveis realmente esperando preço. Bota imposto bem caro, porque obriga os caras a construir ou vender. Uma ou outra. De forma que eu mandei pesquisar, se realmente não tivesse sido aprovado, eu estaria apresentando ou emenda ou projeto para o plano diretor. Muito bem, vereador, eu só quero dizer a Vossa Excelência, até a doutora Eliane está me ouvindo ali, eu acredito que nós não temos mais 100 mil lotes vazios em Goiânia. Eu, sinceramente, não. Eu sou imobiliarista, além de farmacêutico, eu sou imobiliarista. E eu tenho percebido que isso foi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje nós não temos mais 100 mil lotes. Não sei se a doutora Eliane quer me responder ou quer contradizer o vereador Paulo Magalhães ou eu. Temos ainda 100 mil lotes vazios dentro de Goiânia, doutora Eliane? Vereador, eu sei que tem, pelos números da prefeitura, me parece que tem mais de 100 mil. Só que pesquisas são feitas fora, pelo setor imobiliário, como o senhor falou. E aí, contradiz, sabe? Não parece que tem esse número. Então, eu não sei afirmar ao certo se a prefeitura está correta, se os outros estudos estão. Muito bem. Eu sei que eles divergem. Mas foi muito bom o Paulo Magalhães falar isso aqui agora, porque, como presidente da subcomissão, eu já vou fazer um requerimento amanhã para a CEPLAN, para que ela, tecnicamente, junto com a Secretaria de Finanças, forneça a essa casa quantos imóveis dentro do perímetro urbano de Goiânia, qualquer zona, da macrozona construída, do Barreiros, do Anicuns, todas. Quantos lotes vazios nós temos? Anselmo, eu gostaria realmente de ter isso na mão. Em plena Avenida T63, tem uma pessoa que é da Feira da Madrugada, mora lá no bairro Anhanguera, ela me mostrou um matagal numa quadra inteirinha, parece que é do Rubão, é dono de uma escola famosa em Goiânia. Até mandei um recado para ele, que eu quero falar com ele. Ele foi meu professor. Mandei um recado para ele, porque eu quero dizer para ele, ou o senhor vai limpar os lotes, cercar, colocar calçada, ou meter uma multa altíssima no senhor, porque não é impossível. Eu vou fazer às vezes do vereador Andrei, quando o senhor fala nome, eu fico arrepiado. Não vamos falar nome não, porque fica muito ruim. Não, mas eu falo, sabe por quê? Eu estou atrás dele mesmo, estou tentando achá-lo, porque não é impossível deixar mais de 20 lotes ali, especulação imobiliária não tem lote. Ou para construir uma escola, ou constrói a escola. Vossa Excelência tem toda a razão.
E eu sou fiscal do povo. Eu tem que vou fazer ver isso. se eu deixo de fazer os nomes, porque o direito de propriedade é um negócio do mundo capitalista e nós vivemos no mundo capitalista normal. Agora, é lógico que isso é nefasto para a sociedade, Vossa Excelência sabe disso. Eu também sei. Então, cabe a nós sabe o que criarmos... tem lá no lote? Tem umas vaias que chama pó de mico. Pó de O mico? povo da região não aguenta, porque a bicha estoura e é coceira em todo mundo. Então, eu estou realmente... Pó de mico? Pó de mico. Eu uso quando meus adversários políticos estão fazendo comício, eu mando jogar. É só isso que eu sei fazer do pó de mico. Vereador, doutor, eu gostaria de ver qual é o técnico que vai entrar agora, doutora Eliane, na questão que nós temos o segundo item, que é justamente as novas áreas de atividade econômica. Desenvolvimento econômico. Vereador André, gostaria de falar alguma coisa, relembrar de uma das áreas que o Denício, foi Denício que havia citado, além da região da GO 010, da GO 070 e também da saída de Nova Veneza, que Vossa Excelência citou com muita propriedade, e eu também sou muito simpático, porque nós estamos adensando muito aquela região. Vereador Denício. Som, para o vereador Denício. Som. Bom, vereador, acho que é um tema mais do que necessário. Vereador, Vossa Excelência está muito longe, não tem ninguém perto de Vossa Excelência, o povo vai entender. Mais do que necessário de nós se aprofundar dele, até porque agora já são 17h30. Infelizmente, vou poder estar participando mais uns 15 minutos, mas acho que é um tema que a gente tem que se aprofundar nele, da ampliação dos eixos de desenvolvimento econômico, tendo em vista da forma como Goiânia está sendo esquecida com relação ao desenvolvimento econômico. Na reunião passada, nós conversamos com relação a esse assunto, onde nós temos que buscar mais empresas para Goiânia, tendo em vista que Goiânia está se tornando cidade dormitório. A gente pegar os municípios 47. Da região metropolitana, todos eles já têm um polo industrial, o senador Canedo tem, Nerópolis tem, Trindade, Aparecida, nem se fala. Enfim, essa é a grande preocupação e acho que devido ao tempo, e acho que a previsão de encerrar às 18 horas, né? Mas eu acredito que nós temos que se aprofundar muito nesse tema aí, para que, de fato, a gente, com essas propostas de todos os vereadores da subcomissão e de todos os vereadores dessa casa, nós possamos ampliar e buscar mais empresas para fortalecer a arrecadação do nosso município. Necessariamente não seja poluente. Não precisa ser indústria de atividade poluente. Não temos, aliás, por ser uma capital, não deveria ter a vocação para isso. O Silvio que me corrija, mas hoje, com as tecnologias existentes hoje, acho que quase que não tem mais indústrias poluentes. Você me corrija, Silvio. Mas tem tantos recursos aí, é claro que eu acredito que tem uma ou outra, mas a grande maioria das indústrias hoje, eu acredito que não são poluentes em função de processo de filtragem, produção, de fornos. Você me corrige, Silvio, mas eu acho que assim, a gente tem que fortalecer o município, até porque acho que não tem nem como trazer grandes empresas, vamos colocar as coisas, que tenha as empresas poluidoras, que elas demandam de espaço, né? E Goiânia, praticamente, o município já está tomado, né? Muito bem. Eu gostaria de ouvir quem é que ficou de fazer a explanação. Nesse primeiro momento, eu lamento, nós vamos fazer só uma sinopse da explanação, porque eu já vou provocar esse tema, como sendo o próximo tema da reunião será justamente esse, criação dos novos polos de atividades econômicas, com maior assiduidade, além também do que ficou para trás do outro tema que nós colocamos, que são os subeixos, adensamento nos subeixos. Adensamento básico. Doutora Eliane. Vereador, prospectar um polo de atividades econômicas demanda estudos específicos e um tempo bem maior do que esse que nós temos, né? De contrato que é exíguo, né?
No entanto, verificando o PL, a gente percebe o seguinte, que foi reservada uma subseção única para polos de desenvolvimento econômico, né, e arranjos produtivos locais. No artigo 42, quando ele cria polos de desenvolvimento econômico, eles criam Parque Tecnológico Samambaia, o Tecnológico de Inovação na área adjacente à Estação de Tratamento de Esgoto Hélio Seixo de Brito, polos industriais, empresariais e de serviços a serem implantados, deixou essa oportunidade, e a aerotrópole no entorno do Santa Genoveva. Isso no artigo 42 do PL. Quando ele cria aqui, no 45, arranjos locais, eles criam apenas o agronegócio ao longo da Avenida Castelo Branco e adjacências, e o item 2, Moda Goiânia. Então, mesmo assim, não tendo esse tempo e esse aprofundamento que realmente é necessário para que se faça isso, inclusive, vereador, o eixo o eixo econômico está também tratando desse assunto, né? A vereadora Sabrina, inclusive, propôs a criação de um polo na região noroeste, né? O Cabo Sena, que está aí agora, apresentou uma emenda também por deixa eu dar uma lidinha aqui, polo gastronômico, cultural, de lazer e entretenimento no setor central, né? Isso foram os 2 vereadores. E, do nosso ponto de vista, como arranjo produtivo local, a gente entende o seguinte, que poderia ser inserido neles as lavanderias, né? As lavanderias e reciclagem de resíduos sólidos, que já é um polo criado pela Câmara em 2018, né? A Lei 10.215 criou esse polo no entorno do aterro sanitário. A gente entende que ele deveria ser recepcionado, sim, aqui no plano diretor, né? E não foi. Outro local seria aquele complexo petroquímico do Jardim Novo Mundo, né? Ele, desde a Lei 031, que hoje nós lembramos dela aí, ele já estava como uma zona de atividade econômica, né? Então, para um uso pesado daquele tipo, então seria também um polo. Outro polo seria aquele de serviços aeronáuticos, na região do aeródromo, do Eppinghaus, aeródromo Zezé Alves Ferreira, que juntos ali. Então, esses eixos, esses polos, a gente entende que poderiam ser incluídos nesse arranjo produtivo local, né? Seria uma ideia, porque, como eu falei, realmente merece, demanda um estudo mais aprofundado. O Selomar está aqui, ele está coordenando o eixo econômico, e ele mesmo disse que precisa de um estudo maior para que se tenha base técnica para se determinar um polo de atividades econômicas, né? Outro aspecto também que a gente tem que considerar é que esses polos normalmente acontecem espontaneamente, né? Muitas vezes, por exemplo, a Rua 44, não foi uma lei que determinou, não foi um decreto, não foi o poder público, ele acontece naturalmente. E sobre isso, se tiver tempo, se for possível, Luiz Fernando poderia até complementar isso, o urbanístico, né, da cidade, como que acontecem esses polos, como eles acontecem naturalmente. Doutora Eliane, deixa eu... De qualquer forma... eu vou só interromper Vossa Senhoria, porque o medo nosso aqui, meu como presidente da comissão, é de repente eu não estar adentrando a uma outra subcomissão. Se eu entrar bastante nesse assunto, eu começo a atingir a outra comissão. A ideia, o que eu penso quando os vereadores colocaram essa questão? Por exemplo, prefeitura, certo ou errado, foi lá no passado e o vereador Paulo Magalhães segregou pobreza lá no Mas Germano. Qual é o polo de atividade econômica para absorver o emprego, a renda daquelas pessoas que foram colocadas lá no Mas Germano? Depois,
mais recentemente no Jardim do Cerrado. Depois, muito mais recente, no Orlando de Moraes. Então, a visão dessa comissão nossa, nós vamos chegar até só aqui. Daqui para frente nós não vamos, deixa a outra comissão cuidar disso. Por exemplo, na saída da GO 010, eu sei que já está aqui na PL 023 a criação de um polo de atividade econômica lá, porque nós temos, não do lado de Goiânia, mas do lado de Senador Canedo, aquele assentamento, quem é que lembra? Saindo para Matinha, na frente do Irisville. Como? Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Então, essa comissão, vereador Andrei, quer pensar assim, nós vamos desenvolver atividade habitacional, a densidade, mas assim, o que vamos levar para lá? Quem vai levar e quem vai discutir com mais propriedade, a meu ver, é justamente a subcomissão de desenvolvimento econômico. Mas nós aqui vamos ter que ter uma visão disso, porque eu estou citando 4 lugares que a prefeitura erradamente levou as pessoas e deixou lá sem nenhuma atividade e possibilidade de, naquele local, sem precisar estar se deslocando, sobreviver. Qual é o comércio que tem entre o Jardim do Cerrado de 1 até 10 e Goiânia? Nada. Tem um vazio urbano. O que tem do Bade Germano para chegar até, por exemplo, o Novo Horizonte, que é o lugar que tem maior atividade econômica? Nada. Orlando de Moraes? Nada. Jardim das Oliveiras? Nada. É isso que nós, aqui nessa comissão, vereador Denício, vamos ter que estudar para que não aconteça. Porque nós vamos dizer, é preciso adensar aqui? Mas com a qualidade que se precisa ter. Não é só segregar a pobreza. Vereador Paulo Magalhães, vereador Denício, e lembrando os senhores que, infelizmente, eu vou já providenciar o encerramento. Vereador Andrei, Paulo Magalhães. Quem primeiro? Posso falar rapidinho? Pode. Eu tenho que me ausentar? Pode. Bom, esse tema ele é tão preocupante e tão importante. A doutora Eliane falou uma coisa, até deu um exemplo aí, de um polo da 44 aqui, que surgiu, né, espontaneamente. Ótimo, valorizo, acho que gera milhares de empregos, a arrecadação excelente. Requalificou o local. Requalificou, mas acho que ele teria que, por exemplo, nós temos vias ali bastante estreitas, tem problema de estacionamento, uma série de fatores. Por isso que nós temos que se aprofundar bastante isso, para que essa particularidade de uma determinada região surge de uma forma desordenada. Então, acho que isso que é importante, esse tema aqui, para a gente discutir e se aprofundar o máximo possível. Tá? Mas queria aqui agradecer ao nosso presidente dessa comissão, nosso relator, Andrei, o Anselmo, e parabenizar a equipe de TCO e cumprimentar todos os vereadores, Paulo Magalhães, Cabo Sena, Bambu, né, que participaram aqui. Eu pedia licença para me ausentar aqui. E a gente, eu acho que como já fica estabelecido a nova reunião na sexta, né? Mas obrigado aí, presidente. Parabéns pela condução. Nós vamos continuar com aquela questão dos subeixos, né? E também mais aprofundar os planos de atividades econômicas nessa visão mais superficial, nossa, né? Territorial. Sem invadir a outra subcomissão. Sem aprofundar bastante. Senhor presidente, queria só agradecer também a presença do meu assessor jurídico, que está me acompanhando, me auxiliando, Leonardo. Obrigado, está Leonardo. me acompanhando. Paulo Magalhães. Senhor presidente, essa semana nós tivemos a felicidade de conseguir com o cantor Leonardo 200 cestas básicas para a Feira da Madrugada. Quando se fala 44, o pessoal esquece que a Feira Hippie, que há mais de 40 anos existia na Praça Cívica, desceu para Goiás, depois chegou na Praça Trabalhador, e a Feira da Madrugada. Aí que as galerias chegaram, mas quem sustenta as cortadeiras, as costureiras, são as feiras. Tanto a Hippie quanto a Feira da Madrugada.
e que esse pessoal gera muito emprego. É o corte, é para fazer casa das camisas, dos vestidos. Então, tudo ali gera emprego. E não adianta, Goiânia não tem uma área reservada para a indústria. Nós temos aí a indústria de turismo. O que está acontecendo, meu Deus do céu? O que está acontecendo, Anselmo? Está chegando o neto por aí. Eu acho que é a criança que quer participar, mas vamos para E frente. vamos respeitar as crianças, né, Anselmo? É. Então, de forma que o polo de confecção, no momento, Goiás hoje é referência nacional. Vem de todas as partes do Brasil para cá, para fazer suas compras. Nós temos boas costureiras, que realmente faz um design de roupas maravilhosas. Então, eu acho que não adianta nós estar inventando fábrica de carro, de automóvel, de moto. Nossa vocação aqui é a agroindústria e também a pecuária. Não adianta. E é o polo confeccionista, que hoje é a nossa grande atração e realmente que traz o turismo para Goiás. Muito bem. obrigado. E dizer ao senhor, para falar com o pessoal que tem aquelas outras audiências, que demore menos. Nós ficamos aqui, só me encomendou para chegar 3h30. 4 horas que está terminando a dar uma das 13 horas. Então, É por isso que nós vamos fazer as nossas de manhã. Eu já disse até para o vereador Andrei que nós vamos fazer de manhã, porque de manhã nós estamos livre e solto para cuidar do nosso tema, que é muito importante. E o senhor sabe que eu sou um soldado obediente. Estarei firme aqui pela parte da sempre- manhã, à noite, a hora que o senhor determinar, nós estamos E sempre preciso no horário. Bom, eu gostaria, só para nós irmos encerrando, vereador Andrei, por favor. Vereador Anselmo, só com relação ao que eu dito e Vossa Excelência falou de forma bastante clara, nós temos que sim enfrentar a questão, e aí pode ser que o conceito que nós estamos usando pode estar um pouco equivocado, dos polos de desenvolvimento. Por quê? Porque quando surgiu esse tema, melhor, esse conceito na elaboração do novo plano diretor, eram para as áreas que ainda não estão dentro da macrozona onde se pode construir e edificar. Razão pela qual, embora respeite todos os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, esse assunto é nessa subcomissão. Porque não tem como haver desenvolvimento econômico em determinada área que está fora do ordenamento territorial se essa comissão, que cuida do ordenamento territorial, não permitir a inclusão dessa área. E as áreas que foram incluídas, como, por exemplo, onde o senhor bem lembrou, ao lado do Irisville, naquelas regiões, naquelas proximidades da região leste, ela tem uma característica específica. Ela foi inserida pela prefeitura como sendo um polo de desenvolvimento, porque parte da área a ser loteada, do ela lado deve esquerdo é Goiânia, do lado fomentar direito é a a maior indústria, parte. deve fomentar Tem o área para comércio. isso. E que as outras áreas que venham a ser incluídas, que tenham esse viés. E foi por isso que nós sugerimos a discussão com relação à inclusão de uma área para, como polo de desenvolvimento, podendo ser fracionada na região do Cerrado, na região do Orlando de Moraes, que são regiões que não foram contempladas pela proposta que veio da Prefeitura. Quanto a arranjos produtivos locais, eu nem entro na questão. Por quê? Porque isso, de fato, demanda uma pesquisa extremamente profunda. Mas ela é relativa à área já adensável da cidade. Não é a área que está fora da zona adensável, ela já está. E isso, sim, é da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, quando nós tratamos de polo de desenvolvimento econômico, entendo que toda e qualquer discussão sobre este tema deve, sim, ser debatido pelas outras comissões, mas o fórum adequado para nós apresentarmos as conclusões definitivas daquilo que entendemos e que posteriormente vai ser discutida e, espero, referendada pelos pares, é a subcomissão do ordenamento territorial. Caso contrário, vão conceber o desenvolvimento econômico de áreas que não podem ser edificadas, o que é meio ilógico. Muito obrigado. Muito bem. Só pedir, vereador Anselmo. Sim. A próxima, vamos ver se a gente faz na quinta-feira ao invés de sexta. Se pudesse ser na quinta à tarde também não tem problema. Vereador, eu só vou ver se nós temos sessão terça, quarta e quinta, normal. Eu não tenho consciência, vai ter? Se não tiver, nós podemos fazer na quinta de manhã. Né? Pode ser na quinta à tarde, nós temos socioambiental, 2 horas. Aí não dá, aí vai chocar. Aí se pudermos, aí se não tiver sessão, nós jogamos para quinta de manhã. Se não, vereador, infelizmente,
A sexta. Viu? Tá igual. Bom, eu vou ter que encerrar. Agradecer aqui também a Eliette. Eliette, desculpa, eu fui a primeira pessoa que lhe recebi aqui, mas a idade é um negócio terrível, né? E você muito bem representa aqui o nosso relator, presente todo o tempo, Cabo Sena. Quero fazer uma encomenda aos ilustres representantes da ITCO, na pessoa do Dr. Selomar e da nossa coordenadora, doutora Eliane, que nós possamos fincar a discussão para a próxima reunião. Polo de atividade econômica, sim. Andrei foi muito feliz. Não adianta, não. E o Paulo Magalhães foi também feliz. Nós vamos ter que consertar a 44. É aqui dentro do ordenamento territorial que nós vamos consertar a 44. Aí. A vocação lá não é vestuário, não é comércio intenso, não é a feira da madrugada, não é a feira hippie. Então, nós vamos ter que adequar justamente o que o vereador Andrei disse. Aí, a cidade, como a doutora Eliane disse, ela se movimenta contra a nossa vontade ou com a vontade própria. De repente surge um polo de atividade econômica, como surgiu lá no Novo Horizonte, um pequeno polo de atividade econômica. Lá no Itaipu tem a avenida, que é uma atividade econômica fantástica. Isso vai se desenvolvendo e nós temos que amanhã a correr para acudir de forma disciplinada e assim sucessivamente. Então, ficará para a próxima reunião, novamente uma discussão do polo de atividade econômica, e aí eu peço que nós possamos aprofundar na questão dos eixos secundários ou eixos de vizinhança. Vamos continuar discutindo 500, 350 metros, ou vamos migrar, isolar essa tese e já entrar na possibilidade de criar os eixos, os eixos secundários. Eu, particularmente, sou simpático aos eixos secundários. Eu sou muito simpático a isso. Porque aí eu não vou colocar 500 metros lá no Jardim Botânico, não vou pôr 500 metros amanhã lá no Parque Ambiental do Palmito, que vai ser criado, e assim sucessivamente. Estamos combinados? Para encerrar... Eu queria só lembrar, Silvio. que um ponto interessante também que pode ficar, e que a gente já tem toda uma reflexão acumulada sobre isso, é a questão das áreas de adensamento básico. Isso é muito importante porque talvez as áreas de adensamento básico representem hoje 70%, 80% do território da macrozona construída do município. E a gente detectou, isso o Chibiu faz uma reflexão muito boa, que as áreas de adensamento básico que vieram na 171 em 2007, elas não teve o efeito esperado de aumentar, digamos, a densidade, de trazer uma cidade mais compacta. Essas áreas de adensamento básico precisam, de fato, ser revistas. Então, acho que esse tipo de sugestão seria um bom tema também que a gente pode discutir na próxima. Bom, eu já faço, então, a encomenda ao Paulo Renato. Você, Paulo Renato, que trouxe a novidade dos edifícios nas áreas adensáveis, eu já faço um pedido a você que traga para nós um estudo também das áreas de adensamento básico, para a próxima reunião, junto com a doutora Eliane. Nós vamos fazer já agora o contraditório. Você fez um tema, agora nós vamos fazer aquele que domina 70% das edificações do município de Goiânia. Então, 3 temas. Eu queria falar exatamente isso com o senhor, pelo seguinte, o Silvio colocou muito bem, houve uma evolução com as discussões e eu acho que realmente a gente tratar do adensamento básico, né, uma forma melhor de ocupação, com certeza vai eliminar essa questão dos eixos secundários. Acredito que vai ser bem melhor. Exatamente porque vai democratizar, vai atingir uma população muito maior. Então, veja você como é que é bom os temas. Nós começamos discutindo a tendência de aumentar o aproveitamento de densidade de 350 para 500. Já estamos eliminando esse conceito. Passamos para os eixos secundários. Eu estou começando a notar que a senhora quer também acabar com a discussão dos eixos secundários e passar para as áreas de adensamento básico e nela encontrar a solução dos problemas da nossa cidade. Está certo assim? É a evolução da discussão. Muito bem, mas é isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui 3 temas: polo de atividades econômicas, eixos secundários, os eixos de vizinhança e áreas de adensamento básico, como bem disse e levantado pelo companheiro Silvio. Por favor, vamos nos concentrar nesses 3 itens para a próxima reunião. Para encerrar,
as considerações em nome de todos nós, do nosso relator, Cabo Sena. Obrigado, vereador Anselmo Pereira. Em rápidas palavras, só dizer que na época da fervilhação da Rua 44, eu era um dos responsáveis pela segurança ali. E a toda hora eu via nascer uma microempresa, uma loja, uma banca, e aonde estacionar carro. Não tinha condição, e a prefeitura liberando alvará, e aqui mexendo, e está lá, daquele jeito. Bagunça com relação ao trânsito, impossível. Tem que organizar, sim. Quero agradecer por me conceder a honra de encerrar a reunião, em nome de todos os vereadores que aqui participaram, Denise Trindade, Bambu, vereador Anselmo Pereira, vereador André Zeredo, e a todos os técnicos da ITCO que trabalham diuturnamente para trabalhar e trazer o melhor da capital. Eu deixei o Paulo Magalhães por último, não menos importante, mas para dizer a ele que a questão que Vossa Excelência disse a respeito do lote, é só Vossa Excelência fazer um documento, enviar para a AMA e mandar limpar e cobrar no IPTU, ou no ITU dele. É só isso. Muito bem. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza para que nós possamos entregar uma cidade melhor para a nossa capital. Os vereadores, eu quero agradecer aí os técnicos. Eu vou começar aqui a decorar. O Silvio, Selomar, meu amigo Chibiu, Paulo Fernando, Paulo Renato, doutora Eliane. Então, vamos ter que nos familiarizar com essas, né, com a fisionomia. Se fosse presente, não tinha erro, mas quando é esse negócio de, como é que é o nome? Virtual, remoto. Eu tenho medo de terremoto, né, essas coisas, mas é remoto. Alguma coisa, Selomar, que quer considerar? Não, né? É só uma questão de ordem. A nossa próxima reunião na segunda-feira que vem, às 16, ou tem alguma mudança? Não, eu vi que os 3 temas são muito pesados. Poderíamos deixar marcado para segunda-feira, e pergunto ao vereador Andrei se eu posso deixar para tarde ou de manhã, vereador Paulo Magalhães. Para mim, se for à tarde, porque parece que à tarde tem outra comissão. Tem outra comissão na segunda? Tem, sim. Tem? Às 14 horas. Porque nós havíamos pensado em fazer uma na sexta-feira agora. Podemos fazer uma sexta-feira? Ou quinta-feira, se não tiver sessão, de manhã. Eu vou fazer uma consulta à casa, se não tiver sessão quinta-feira de manhã, nós faríamos quinta-feira de manhã. Agora, se não tiver, lamentavelmente, tem que ser sexta-feira de manhã. E aí o horário a gente vai marcar 9h30, para a gente ter um proveito maior. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. E a nossa reunião foi bastante produtiva. Muito obrigado.